Boa tarde, meninos e meninas do 7º ano. Hoje, na nossa aula de História, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vou relembrar alguns pontos que vimos na aula de ontem, na aula ao vivo que tivemos ontem, falando sobre a importância da expansão marítima portuguesa. Aí, quem não estava presente vai relembrar um pouco do assunto. Depois, vamos para a correção da atividade que também foi proposta na aula de ontem, página 78, questão 1, e a página 82, questão 2, onde eu informei de seguinte forma. Qual foi as informações, as orientações? Página 78, a questão 1, deveriam copiar todo o texto e responder a parte de complementação a lápis. E a questão 2, na página 82, poderia ser só as respostas, que é indicar se o item é verdadeiro ou falso. Oi, Richardson Rabelo. Oi. Nada não, só era para perguntar a página mesmo. A página, certo. Então, recapitulando um pouco sobre o que a gente viu ontem, fazer a nossa correção de hoje, vamos ter atenção. E na hora da chamada que eu vou fazer agora, respondam. Encerra a conversa no chat e preste atenção às orientações do que eu estou falando. Então, bora lá. Amanda. Presente. Arthur Macambira. Arthur Macambira. Davi. Respondendo no chat. Presente. Gabriel Santiago. Isabelle. Caroline. Laline. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Presente. Ruth. Desliga o microfone, Richardson Mendonça. Obrigada. Então, recapitulando o que foi falado na aula de ontem. A gente mencionou que, dentro das expansões marítimas europeias, 2 países, eles fizeram parte das grandes navegações, que foi Portugal e Espanha. Ontem a gente falou especificamente só sobre Portugal. E observamos o quê? Que Portugal, vendo a Itália comprando especiarias, comprando produtos lá no Oriente Médio, por intermédio dos árabes, e levando para vender nas feiras da Europa, por mais que esses produtos eles fossem levados via terrestres, eles eram levados em pouca quantidade. E que os europeus, os portugueses, através das navegações, saindo de Lisboa, lá em Portugal, descendo o Oceano Atlântico, contornando o sul da África e subindo o Oceano Índico para chegar na cidade de Calicut, na Índia, eles iriam demorar mais tempo, mas em compensação eles iriam ter mais produtos para vender. Então os portugueses perceberam isso, deram início às grandes navegações. Com o apoio da Inglaterra financeiramente, porque a Inglaterra tinha condições financeiras, era um país rico. Portugal já não era um país tão rico, mas tinha um conhecimento náutico. Então, eles eram aliados, tinham pactos, acordos políticos com relação a isso. À medida que os navios portugueses se dirigiam de Lisboa para Calicut, na Índia, levando os baús com moedas de ouro para comprar as especiarias, que eram cravo e canela, noz moscada, gengibre, mostarda, pimenta do reino, além de tecidos de seda e propriamente porcelanas, utensílios de porcelanas que eram jarros, pratos, colheres, coisas relacionadas para a riqueza, para a burguesia. Nesse percurso, quando os navios estavam contornando o sul da África, eles eram atacados por navios piratas. Quem fazia parte desses navios piratas? Ingleses, franceses e italianos. Aí vocês podem estar se perguntando,
Mas, professora, a Inglaterra não ajudou Portugal a fazer as navegações? Sim. Inglaterra não financiou as navegações portuguesas? Sim. Só que foi a monarquia, foi o rei que financiou. Quem fazia parte desses navios piratas eram os corsários, eram aqueles de baixa classe social, aqueles que não tinham poder nenhum dentro do seu país de origem, ou seja, dentro da Inglaterra. Não fazia parte da burguesia e nem fazia parte da monarquia. Eram de classe mais baixa. Aí nós temos aqui a pergunta do Gustavo. Esses piratas usavam roupas iguais às dos filmes? Lembrando a vocês que, já respondendo a sua pergunta, Gustavo, que quando a gente assiste um filme, muita coisa nele é para dar mais emoção. Então, as vestimentas, as roupas dos piratas não era propriamente igual à roupa da monarquia, igual à roupa da burguesia. Não era. Eram roupas mais simples, principalmente porque a maioria deles eram pobres. A tripulação era composta de bandidos, era composta de pessoas maldosas, pessoas que vinham de uma classe mais pobre. Então, eles não tinham dinheiro para ter aquelas roupas como a da monarquia. Nos filmes fica tudo bonito para poder mostrar, dar uma emoção positiva, para vocês relacionarem muitas vezes, vamos dizer assim, relacionar não a vestimenta, mas sim a questão da história. Aí o Davi está falando que os piratas eram ladrões do mar? Sim, os piratas eram ladrões do mar. Nós temos um filme muito parecido com as expansões marítimas, que são os Piratas do Caribe. Ele retrata muito esse período das grandes navegações. Só que, quando você assiste o filme, ele não fala da monarquia, ele não menciona o nome dos reis, eles não mencionam a vida dos camponeses, eles não falam que os camponeses pagam os impostos que eles sofrem. Não, eles não retratam isso. Eles retratam a briga, a disputa em alto mar. Tomar as terras, entrar em combate, dar ordem, avistar o navio, avistar uma terra. Eles mostram isso. Mas que todos esses fatos dos filmes, principalmente do Piratas do Caribe, ele retrata muito fatos históricos. Até mesmo desenhos infantis. Quando a gente para prestar atenção no desenho infantil, ele também retrata muito a questão histórica, que ali é uma forma de chamar a sua atenção. Então, esses piratas, como a gente costuma chamar, porque eles roubavam as mercadorias, essas mercadorias roubadas poderiam ser as moedas de ouro, que era o dinheiro para comprar os produtos. Então, eles poderiam atacar os navios quando estivessem indo para as Índias para comprar os produtos, ou atacar os navios na volta com a mercadoria. E ali eles atacavam, roubavam e não tinha essa de, mas eu tenho um documento comprovando, eu tenho um recibo da compra. Não, naquele tempo não existia isso. E aí esses produtos eles eram vendidos e o dinheiro era dividido entre eles. A pergunta mais uma vez aqui, nós temos. Tia, então quer dizer que os tesouros que eles encontraram eram roubados? Sim. Quando a gente fala de tesouros encontrados, você está falando dos navios, que eles encontravam em navios. É isso, Davi? Ou eram tesouros que eles iam encontrar em terras? Tipo assim, a procura do tesouro perdido, ouro. Dos navios, né? Pronto. Então, dos navios, o que era que eles faziam? Preste atenção. A gente já viu em aulas anteriores. Quando esses navios saíam de Portugal com destino a Calicut, na Índia, quando eles chegavam próximos ao sul da África, para contornar, para ir para a Índia, para a Ásia, estava próximo da Antártida. Então, tinha os icebergs,
Tinha as tempestades, porque era mudança de clima do Oceano Atlântico, de águas quentes, Oceano Índico, de águas frias. Tinha os redemoinhos. Então, muitos navios, prestem atenção, eles acabavam naufragando pela questão desses aspectos naturais. Se chocavam com iceberg, o iceberg acabava, vamos dizer assim, rasgando a lataria das caravelas dos navios, danificando o navio, afundava. Então, se esses navios estavam cheios de baús com moedas de ouro, não estamos falando de Titanic, estamos falando de expansão marítima. Se esses navios estavam com o baú, esses barcos, as caravelas, com os baús cheios de moedas de ouro, e ele naufragava, os navios piratas, quando sabiam dessa notícia, eles iam até um determinado ponto para conseguir depois mergulhar e encontrar esses baús que eles chamavam de tesouro perdido. Que aí a gente também tem outros filmes que retratam muito isso. Então, as expansões marítimas, elas têm vários relatos. Tem as serpentes marítimas, que a gente sabe que não existiu, que foi uma lenda, um mito criado pela tripulação portuguesa, pela tripulação espanhola, para eles não serem castigados por ter perdido a mercadoria ou o dinheiro. Se o navio naufragasse, a população não precisava pagar nada, porque nem todos conseguiam sobreviver. Eles acabavam morrendo ali exatamente pelas águas congeladas. E quando eles retornavam, foram atacados por navios piratas e retornavam para a corte, aí eles diziam que tinham sido atacados pela serpente, ou seja, criavam uma história para que ali eles não fossem punidos. Diante dessas questões de ataques dos navios piratas, Portugal também teve uma outra ideia. Que ideia foi essa? Invadir uma cidade no norte da África chamada de Ceuta e, em vez de ir só por mar, também ir por terra, povoando e explorando o território da África, iniciando com a cidade de Ceuta e depois conseguindo chegar até o continente asiático. Então, Portugal, além das navegações, também pensou em quê? Conquistar a cidade de Ceuta, no norte da África, explorar ela e dali expandir para comprar também os produtos no Oriente Médio, ou seja, no território da Ásia, na Índia. Até aqui, alguma dúvida? Deu para compreender? Nenhuma dúvida, tia. Bora lá, primeira questão. Primeira questão, eu vou lendo o texto e... Tia, então os piratas do Caribe não falam a verdade ou eles... Peraí, deixa eu ler aqui. Os piratas do Caribe não falam a verdade ou eles inventaram essas histórias, tipo os tesouros dos barcos roubados? É uma história para dar uma emoção, mas que a gente sabe que todo... Desliga o microfone, Mendonça. A gente sabe que toda história, mesmo que seja um fato real, tem um pouco de ficção dentro dela para dar um contexto para os telespectadores. Mais uma vez, Piratas do Caribe, associando a história, a expansão marítima, eles eram compostos de pessoas, vamos dizer assim, bandidos, ladrões, assaltantes. Eles atacavam os outros navios. Eles atacavam esses navios para roubar o quê? As moedas de ouro ou propriamente as mercadorias, os produtos. Quando esses navios naufragavam, eles iam até aquele ponto que aconteceu o acidente e eles faziam mergulhos para conseguir pegar o dinheiro para eles. Então, eles roubavam o que não era deles. Eles roubavam as especiarias, eles roubavam os tecidos, eles roubavam as porcelanas, eles roubavam o ouro. De quem? Dos navios portugueses e dos navios espanhóis. Como naquele tempo não tinha essa história de documentação, era tudo muito pela palavra, roubou, prove que eu roubei. Como era que eles iam provar que havia roubado? O nosso navio foi atacado. Mas qual é a comprovação? Não tinha. Então, a história ela era muito contada. Aí o Davi está dizendo, tipo os tesouros, os barcos roubados.
Sim, toda aquela história dos Piratas do Caribe, Davi, para você compreender, é como se eles estivessem no período das navegações, como se eles fossem esses navios ingleses, esses navios franceses, que atacavam os portugueses, que atacavam os espanhóis para roubar as mercadorias ou roubar o dinheiro. Esse é o objetivo do filme Piratas do Caribe, retratando com a história. Tinha o que eles faziam com a mercadoria roubada? Eles vendiam nas feiras da Europa, como se eles tivessem comprado. Eles vendiam. Chegava na feira, vendia para os comerciantes não sabiam que era mercadoria roubada, e ali começava o processo de venda nas feiras, que duravam de 30 a 45 dias. Lembrando que as feiras, elas ficavam circulando pela Europa, ficava um tempo em cada cidade. Oi, Gustavo. Aí esses piratas era um grupo de pessoas. Aí quando eles vendiam, eles dividiam o dinheiro? Se fosse dinheiro, como funcionava? Os que tinham maior poder dentro do navio ganhavam mais. Porque eles exerciam, vamos dizer assim, o cargo de chefia, né? Tinha o capitão, então o capitão era o que ficava com o maior número de dinheiro. Porque o barco era dele. Toda a tripulação era ele que contratava. Então tinha o que ficava responsável na cozinha, que era o cozinheiro que fazia a alimentação. Ele recebia. Tinha aqueles que ficavam responsáveis pelas velas, recebiam. Tinha aqueles que ficavam responsáveis por limpar o convés, recebiam. O capitão, ele fazia o quê? Ele mandava. Só isso. Se a gente for analisar, o capitão era o que menos trabalhava, mas era o que mais tinha poder. Por quê? O barco era dele, as caravelas eram dele. Então ele gastava para mandar fazer. Porque para ter um navio, ter um barco naquela época, não era qualquer pessoa. Também tinha, a gente também vê nos Piratas do Caribe, eles roubando os barcos. Também tinha isso também, viu? Roubavam, eles mudavam a bandeira. Porque os navios eram identificados por bandeiras. As bandeiras, eles sabiam de qual país era o navio. Então, quando eles também atacavam esses navios, muitos deles, às vezes, pegavam a tripulação, mantinha elas como refém, prisioneiros, mudava a bandeira do navio, deixando aquele navio agora sendo seu. E muitos da tripulação eles jogavam em alto mar. É muito injusto com os tripulantes? Se a gente for analisar, vamos entender. Eu tenho uma empresa. A empresa é o meu navio. Eu construí a empresa. Eu comprei o terreno. Eu paguei saiu do meu bolso para eu construir a empresa. Vocês são meus funcionários. O que eu lucro tem que ser mais para mim do que para vocês. Era dessa forma. O capitão era o que mandava, tudo que tinha ali era dele. A tripulação era submissa a ele. Então ganhavam menos. Que para muitos, o pouco que eles ganhavam já era muito, porque eram moedas de ouro. Se eles tivessem ficado no seu país, trabalhando, plantando, sendo explorado, ele não iria ganhar nada. Então, eles tinham a seguinte visão: melhor com poucas moedas do que não ter nada. Eles tinham essa visão. Mas também filmes que vocês já assistiram, tem tripulantes que se revoltam contra o capitão. Não aceitam ser tratados daquela forma, não aceitam ganhar só aquele valor, eles se rebelam dentro dos navios. Também existia isso. Também tinha aqueles que não concordavam. Mas aí era a situação interna. Davi, vale, isso é muito injusto com os outros tripulantes. O Gustavo botou, a gente já perdeu muito foco. Não, perdeu o foco da aula não, viu, Gustavo? De jeito nenhum. Você colocou que perdeu o foco da aula com relação a Piratas do Caribe, você está enganado. Porque, mais uma vez, eu já falei, até respondendo a pergunta do Davi. O filme Piratas do Caribe, ele retrata exatamente a questão das expansões marítimas.
Os navios que eram atacados pelos piratas, os navios portugueses, os navios espanhóis, as mercadorias que eram roubadas, era exatamente o que era comprado nas Índias. Então, retrata-se a história. Você que não está atento aos questionamentos, às perguntas do Davi, comentário do Santiago. Cuidado, cuidado, Gustavo. Bora lá. Meu Deus, só por causa de uma simples pergunta? Não, gente, você que não tá entendendo, viu, Davi? Ou o Gustavo, deixa quieto. Bora lá. Primeira questão, completar o texto. Laline respondeu. Oi? Fez a atividade. Isso. Pergunta do Davi. Tia, sem querer atrapalhar. Não tá atrapalhando. Quando a senhora estava falando que os tripulantes se revoltavam, recomendo o filme Em Busca de Ohana. Também retrata a questão das expansões marítimas, viu, Davi? Esse filme também fala da exploração, de como funcionava o comércio, como a sociedade vivia na época lá da expansão marítima, viu? Tá aí uma sugestão boa para quem quiser assistir quando tiver um tempinho livre. Além de Piratas do Caribe, também tem um filme que o Davi está indicando. Gostei, Davi, da sugestão. Bora lá. A partir do século XI, a Europa medieval passou por profundas mudanças. O crescimento do... E aí, Lalinha? Complementa para mim. Aline, resposta. Vai lá, Ruth, Oi, responde para mim. O crescimento do... Tia, Comércio. beber água. Fez alguma coisa? Onde era que tu tava, mulher? Eu tava na cozinha bebendo água. E eu morrendo A de minha te foi na chamar. Até a televisão. musiquinha eu cantei. Primeira questão. Nós batemos um papo aqui. Vamos lá, primeira questão, Laline. A Ruth responde a outra. A partir do século XI, a Europa medieval passou por profundas mudanças. O crescimento do... Capitalismo. impulsionou a formação de novas cidades e a revitalização de muitas outras. Eu vou parar aqui. Alguém colocou outra palavra? Eu botei comércio, tia. Eu coloquei comércio. Eu também eu botei comércio também. Pronto. Laline, não é capitalismo, é comércio, porque aqui a gente está falando lá das navegações. Tia, Oi. pode ser mercantilismo também? Pode ser o quê? Mercantilismo? Eu Pode. tinha colocado isso. Pode? Pode. Por isso que eu perguntei se alguém colocou outra palavra, porque tem várias palavras que podem ser substituídas. Então, quando a gente fala do crescimento do comércio, do mercantilismo, porque o mercantilismo, Gustavo, que você colocou, está associado a mercado. Mercado, economia, comércio. Capitalismo não é. Capitalismo está errado. Então, ela alinha a gente aí. Na liderança desse crescimento comercial e Urbano. urbano estavam principalmente as cidades... Quais eram as cidades? Italianas. De Genova e Veneza. Nós temos aqui alguém que colocou outra palavra. Amanda, no lugar de... Tu botou econômico em qual resposta, Amanda? Lá em cima, o crescimento do econômico, foi isso? Não, tia, eu acho que ela tá falando na liderança no do lugar do crescimento urbano, comercial não é e isso? urbano. Pronto, Sim. na liderança do crescimento comercial e econômico. Não vai ser econômico porque o comercial também é econômico. É comércio, é o lucro. Então, não é urbano, é porque ele acontecia nas cidades. As feiras aconteciam nas cidades. A comercialização era na cidade. Então, a cidade era chamada de urbano. Se você tivesse colocado na liderança desse crescimento comercial e nas cidades, estaria certo também, tá bom? Mas o econômico, não.
Nesses centros urbanos, renovados pelo comércio, florescia uma nova camada social. Qual era essa camada social? E aí? Eu botei os burgueses. Os burgueses. Quando ele fala de uma nova camada social, é o crescimento de uma classe social. Os camponeses eram os pobres, eles não cresciam economicamente. Pelo contrário, eles faziam era perder, porque cada vez mais eles tinham que pagar os altos impostos. Os burgueses, eles conseguiam crescer economicamente porque eles faziam parte dessas expansões marítimas. Eles financiavam também, o comércio ajudava nesse financiamento. À medida que enriqueciam com o comércio, as manufaturas e as atividades bancárias, vários deles passaram a comprar. O que foi que os burgueses passaram a comprar quando começaram a ganhar muito dinheiro? Títulos de nobreza. Títulos de nobreza. Eles passaram a comprar esses títulos para ser considerados pessoas importantes dentro da Europa. Ao mesmo tempo, em grande parte do continente, os reis promoviam a... E aí? O que era que os reis promoviam? E aí, A centralização de poder monárquico. Quem colocou só centralização está certo. Quem colocou só poder está certo. Quem colocou a política também está certo, que é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Então, centralização do poder monárquico, a política, o poder, vai estar certo. Retirando dos senhores feudais o poder das armas, da justiça, de emitir moedas, de cobrar impostos. Com reis fortes e burgueses enriquecidos, os principais reinos europeus deram início à expansão Marítima. Mas se você colocar também, ó, expansão comercial vai estar certa, expansão navegável vai estar certa, porque era a forma como ocorria a saída de Portugal com destino às Índias, a saída de Lisboa com destino à cidade de Calicut. Página 78, para quem não fez, que vai precisar fazer. Copiar todo o texto. Agora que você já tem as respostas que a gente está fazendo a correção, é só a questão 1 da 78. A 2 e a 3 não precisa fazer. Aí a gente pula para a página 82, questão 2. A 1 não precisa. Nós temos 4 itens, A, B, C e D. Quem não copiou, quem não fez, eu disse que aqui na segunda questão, vocês poderiam colocar só as respostas, dizer se é verdadeiro ou falso. O item A, o Santiago vai me responder, quando eu ler, ele vai dizer se é verdadeiro ou falso. O item B vai ser o Gustavo. O item C vai ser o Davi. O item D vai ser o Richardson Rabelo, certo? Ah, professora, eu não assisti a aula de ontem, mas se prestou atenção no que eu falei hoje, dá certo. Bora lá, o item A. Quem é o primeiro que vai responder? Quem é o primeiro? Bora lá, Santiago. Após a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, o Oriente, ou seja, lá o continente asiático, perdeu sua importância para os portugueses. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O que é que a gente tem que lembrar? Que independente de Portugal ter conquistado novas terras, eles continuaram comprando produtos na Índia. O que eles exploraram aqui no Brasil foi a árvore do pau-brasil. Então, o que tinha aqui no Brasil não tinha em nenhum outro lugar. Então, era mais uma fonte de riqueza. Item A, você vai colocar falso. Por que fica falso? Porque onde tem a palavra perdeu, é o que deixa ela errada. A resposta seria assim, ó.
Após a chegada da expedição de Cabral ao Brasil, o Oriente continuou sendo importante para os portugueses, porque as especiarias eram compradas lá. Não tinha especiarias compradas no Brasil, era comprada nas Índias. Quem vai responder o item B? Gustavo? Bora lá. O monopólio do Mediterrâneo pelos mercadores italianos, falei sobre isso ontem, e o espírito cruzadista motivou a tomada da cidade de Ceuta pelos portugueses. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Como os italianos, eles tinham a grande concorrência com os portugueses, só que eles compravam os produtos por terra. Portugal, para não perder também essa oportunidade, invadiu a cidade de Ceuta, na África, para conquistar também o maior número de terras e explorar. Item C, é o Davi, né, que vai responder. Davi não disse que não fez, mas dá para responder, Davi. É só prestar atenção. Presta atenção que eu vou falar. As especiarias, noz moscadas, cravo e canela, pimenta do reino, gengibre, eram levadas pelos portugueses das Índias para a Europa, ou seja, era comprada na Índia e era levado para vender na Europa, onde eram comercializados por um preço alto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembrando que nesse período, quando eles compravam os produtos na Índia, como eram produtos nas feiras da Europa, que tinha difícil acesso, ou seja, eles não encontravam a qualquer momento, então eles vendiam a preço muito alto. E quem comprava esses produtos? A burguesia e a nobreza. E os camponeses? Nada, porque não tinham condições financeiras. Então, item C, verdadeiro. Item D, Richardson Rabelo. A tomada de Constantinopla, a cidade de Constantinopla, pelos turcos, criou dificuldade para o acesso dos europeus na rota do Mediterrâneo. Por isso que eles procuraram novos caminhos através do Oceano Atlântico. Verdadeiro ou falso? Richardson Rabelo. Verdadeiro. Verdadeiro. Como o Mediterrâneo estava sendo impossibilitado porque os turcos estavam cobrando altos impostos para atravessar os produtos, os portugueses, que foi o primeiro país, eles fizeram o quê? Foram procurar uma nova rota. E essa rota foi através do oceano, o Oceano Atlântico. Alguma dúvida? Não. E aí? Dúvidas? Falem agora o cálice Não. para sempre. Certeza? Sim. Atividade respondida. Pode enviar lá no Class. Segunda questão da página 82 pode ser só a resposta, mas a primeira questão da página 78 eu quero todo o texto. As outras questões não precisa copiar. Se tiver alguma dúvida, aí sim vocês podem perguntar lá no Class. Ok? Ok. Vou fazer perguntas e respostas, ok, tia? Pode ser, tem problema não, tá bom? Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui até quinta-feira. Pra ligar a sua câmera. Tá? Não, tia. a câmera é na Minha mãe. A câmera é na próxima semana. Então, meu povo, tenham uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.